A gente vai mudar daqui a um tempo, a gente vai ver essas mudanças, porque o nosso corpo foi todo preparado para esse começo da gente de atenção, de correr, andar o dia inteiro. A gente já não tem tanto pelo quanto tinha e várias mudanças. Como você analisa lá da época, daquele começo da gente até aqui, o que mudou, o que pode mudar ainda? Cara, puta pergunta. Puta pergunta. Porque sempre que eu falo de cérebro, eu levo em consideração o aspecto evolutivo. Isso. Bom, primeiro O cérebro ponto, aumentou, né, nesse tempo. o córtex, que é a região, a casca. A casca? Imagina uma laranja. Tá. A casca da laranja a gente chama de córtex. Tá. O nosso cérebro tem um córtex. O nosso cérebro, ele não é o cérebro que tem mais neurônios. Não? Não, o elefante tem muito mais neurônio que nós. Ah, é? Muito. Um elefante tem 200 e poucos bilhões de neurônios. É muito. Mais que o triplo, mais que E o por que quádruplo. na teoria a gente é mais inteligente? Porque a gente tem um córtex mais sofisticado. A gente tem relativamente mais neurônios no córtex. Em comparação a outros animais, o número... Nós somos animais, vale ressaltar aqui. Se as pessoas vamos não deixar lembram, claro né? isso. Só para lembrar. Eu sempre falo O isso às vezes. Lênin é mais Nossa, o cara me animal do que chamou a de... gente. O cara me Animal. chamou de animal e tal. Pô, por favor. Nós somos animais também. Relativamente aos outros animais, a gente tem mais neurônio no córtex, nessa casca de fora. Sei. Principalmente no córtex pré-frontal, que está atrás da nossa testa. E essa população complexa de neurônios no córtex pré-frontal é o que faz a gente estar aqui conversando num podcast e transmitindo para uma galera em outro lugar. A gente consegue abstrair. Tem qualidade diferente esses neurônios? Tem qualidades, eles são morfologicamente, a estrutura deles são diferentes, mas também é uma região que se aprimorou muito em comportamentos complexos, como abstração, teoria da mente, por exemplo. Se eu ver você fazendo umas caras meio feias, eu vou pensar, cara, ele não tá gostando do que eu tô fazendo. Entendi. Se eu não tenho isso, eu não consigo imaginar como você está se sentindo e simular futuro e elaborar padrões. Uso de instrumentos. Exato, tudo isso. Então, a gente... Ao longo da evolução, a gente evoluiu mais, digamos assim, esse córtex, principalmente o pré-frontal. Tem uma pesquisadora, uma neurocientista chamada Suzana Herculano, que ela tem uma hipótese. Ela não mora no Brasil hoje, mas ela tem um livro chamado A Vantagem Humana. Muito bom livro. Que ela foi a primeira pessoa a contar quantos neurônios a gente tem na cabeça, no cérebro. Como se conta isso? Cara, eu não lembro, acho que ela comentou que foi uma ideia, inclusive, de uma aluna dela. E foi muito bizarra a ideia, assim, cara. Porque imagina, ela chegou ao número de 86 bilhões. Depois vamos voltar nessa parte da evolução aí, se a gente não quer falar sobre isso. É importante. Fazer um parênteses aqui. Ela sempre se achou que a gente tinha 100 bilhões. 100 bilhões. Sempre se achou. Jogaram esse número e é que fizeram um cálculo, cara, baseado no tamanho da massa do cérebro. Fizeram tipo, o cérebro é mais ou menos desse tamanho, então deve ter isso aqui de neurônio. Como e aí, se ele se espalhasse de uma maneira... Isso. É o que dá para botar nesse tamanho que entendi. tem. Mais ou menos isso. E aí um professor aqui da UFRJ mostrou, do Rio, escreveu um livro, um tempo atrás, chamado 100 bilhões de neurônios, o nome do livro. E aí essa Suzana Herculano falou com ele, falou, da onde que veio esse número? E ela foi pesquisar e ninguém tinha contado quantos neurônios a gente tem. E aí ela conversando com o grupo dela e tal, não lembro, eu acho que ela comentou que foi uma aluna dela, não vou recordar o certo. Mas foi basicamente assim, eles pegaram o cérebro de um homem, se eu não me engano, de 54 anos, eles derreteram o cérebro, fizeram uma sopa. O cara tava morto, né? Sim. Isso é importante deixar vale claro. ressaltar, o cara tava morto. Não é o Hannibal Lecter, não, né, fez uma fatia, uma milanesa do cérebro. Eles derreteram, fizeram uma sopa de cérebro e colocaram, acho que em 1 metro quadrado. E com tanto de altura. E eles estava homogêneo, portanto, quanto tinha aqui, tinha aqui. Certo. Eles pegaram 1 centímetro quadrado, contaram quantos tinha ali, fizeram uma regra de... Quando a pessoa morre, o neurônio não morre automaticamente. Você consegue botar uma solução que mantém o núcleo dele e você consegue contar quantos tem. Então eles botaram em 1 metro quadrado, pegaram 1 centímetro quadrado, contaram quantos tem ali manualmente, fizeram uma regra de 3 pro resto. Genial. Genial, velho. Não precisa contar tudo. É. Se tem tanto aqui e a gente sabe o volume total, vamos fazer uma regra de 3. Deu quanto, então? 86 bilhões. Bilhões. E aí a Suzana Herculano, ela tem uma hipótese que muitos neurocientistas argumentam contra, muitos concordam. Ela escreveu um livro estabelecendo essa tese. Os neurônios no nosso córtex começaram a aumentar quando a gente começou a domesticar o alimento. Quando começou a agricultura, principalmente. Porque a gente permitiu que a gente ingerisse mais caloria. Antes disso, o que era? Disso era carne. Antes disso era uma dieta paleolítica, né? A gente comia sementes,
carne que conseguia caçar ali, Fruta. outra, frutas, Ovos, né? talvez menos. Mas, e aí, entrando já na sua pergunta, o nosso cérebro, ele se desenvolveu em um ambiente muito... com pouco estímulo. Muito É. pouco estímulo. Pensa um caçador-coletor. Pouco estímulo. Um caçador-coletor, por exemplo. A gente sabe que há mais ou menos... são números questionáveis, tá, pessoal? Não vem me bater aí. São números questionáveis. Os estudos estão andando e tal. Mas vamos dizer que há mais ou menos 300, 250, 300 mil anos, o Homo sapiens se diferenciou lá na África, em algum lugar, e resolveu sair nas 3 ondas migratórias. Uma Certo. subiu para a Europa, uma desceu para a Austrália e uma foi para a Rússia. Essa da Rússia passou o Estreito de Bering ali e começou a descer para os Estados Unidos e para as Américas. Pras Américas, Exato. é. Aí tem o Quando eram mais próximos os continentes. Exatamente, devido à mudança climática É. e tal. Embora hoje tem dados, cara, mostrando que talvez eles vieram de barquinho. Sério? Meio pela beirada, assim. Ah, é? Enfim, Isso eu mas nunca aí tinha é uma ouvido coisa, falar. coisa mais nova. E se estabelecendo aqui nas Américas, tem sítios aqui nas Américas de pelo menos, aí com tranquilidade, 14 mil anos atrás já tinham humanos aqui. Mas aí imagina assim, naquela época, as comunidades de humanos, eles andavam em tribos de, cara, 50, 60 pessoas no máximo. Quantos seguidores você tem no Instagram hoje? Quantas pessoas já vieram aqui? Quando você vai num shopping, em algum lugar, a galera batendo foto. Cara, então A grupos gente de não- 40, 50... A gente Caramba. a gente meio que não é acostumado com esse monte de informação que a gente tem que lidar hoje. Não tinha cartazes, não tinha placa, não Não tinha... e não tinha isso aqui, Tinha, aquilo ali. tinha o que tem hoje, que é a natureza. Exato. E principalmente, Vilela, naquela época você precisava fazer um esforço muito grande para obter uma recompensa. Como e aí a assim? gente já começa a entrar em dopamina. Qual era isso? Por exemplo, imagina um caçador-coletor fazendo fogo, cara. Nossa. 3 horas, Já 3 tentei horas. aqui fazer num episódio aqui, eu tentei fazer como dá trabalho. Não, cara. fudido. Você fica, cara, É. horas ali. Horas, uma horas, recompensa horas, que é o horas, fogo. que é o fogo. Só que aí que tá. A recompensa que é o fogo é muito da hora. É. Só que o sujeito, ele teve que ter um esforço gigante para obter aquela recompensa. Exatamente. Hoje a gente não tem. Mesma coisa com caça. Ele não sabia se ele ia conseguir. Perfeito, perfeito. E cansava e Cansado, etc. Hoje a gente tem tudo muito fácil. E eu não tô dizendo, o pessoal fala, não, mas então volta lá e vive igual eles e tal. Pessoal, naquela época a gente morria com 25 anos. Com 20 anos caiu os dentes. Então, 20 anos caiu os dentes. os caras não tinham vitaminas, eram relativamente desnutridos. Você furava o pé, tinha que cortar o pé fora, porque não tinha antibiótico, não tinha nada. Então, eu não tô dizendo que a gente tem que voltar a viver daquele jeito. Eu só tô dizendo que, à luz da evolução, a gente consegue explicar algumas disfunções do nosso cérebro hoje. Tá. E aí a gente tem que falar principalmente dopamina, que é uma coisa que eu venho falando bastante lá no meu Instagram, no meu canal do YouTube e tal. Quando a gente olha... Inclusive eu li um artigo recentemente, o título do artigo era existe existe um desencontro entre o nosso sistema dopaminérgico e a sociedade atual. Parece que a sociedade atual evoluiu muito mais rápido que o nosso cérebro foi projetado para conseguir se adaptar a Faz isso. sentido, cara. Então, se você pega, por exemplo, 2 gerações atrás, digamos que você pega uma criança hoje e teletransporta essa criança para 1910. Tá? E aí você pega uma criança de 1910 e teletransporta para 1600. Eu acho que a criança que a gente teletransportou primeiro vai sentir mais do que a outra, mesmo a outra tendo voltado muito mais tempo. Houve muita modificação em um curto espaço de tempo, cara. Olha a internet. Esses tempos aí não tinha internet, telefone. Esse dia eu tava olhando no YouTube o Steve Jobs mostrando o primeiro iPhone, acho que foi 2006, 2004. Cara, é pouco tempo pra caramba. O cara fez assim, Meu pai fala isso, ele demorava muito tempo pra ver uma inovação, né? Você imagina do vapor para o petróleo, né? Sabe? Pro fóssil, né? E aí hoje a gente tem muito rápido, muito rápido, muito rápido, tem que se adaptar e é muita coisa, a gente tem que lidar com muita informação, parece que até a nossa percepção de tempo muda e acho que o nosso cérebro não está muito projetado para lidar com isso. E qual é o efeito disso? Ele meio que bugar, dá pau? Eu sustento uma ideia baseada no funcionamento do cérebro
Lembra que eu comentei da insulina? De quanto Sim. mais você consome açúcar, você cria resistência à ação da insulina? Quanto mais você consome esses estímulos que a gente chama de dopaminérgico, Sei. você meio que começa a criar uma resistência à dopamina. Primeiro de tudo, Vilela, o Faz que é a sentido. dopamina? O que é a dopamina? Pra galera entender. Primeira coisa que vem à cabeça de muita gente quando eu falo dopamina é prazer. É, Não é. Isso é uma coisa do senso comum e isso está errado. sempre ouvi falar isso. Dopamina não tem necessariamente a ver com prazer, embora ela pode estar envolvida com prazer. Dopamina tem a ver com motivação. Dopamina é a busca pelo prazer. Dopamina é a antecipação de um possível prazer. Isso é dopamina. Então, digamos que você pede uma pizza. Tá. A dopamina aumentou fazendo você pedir a pizza, não quando você come a pizza. Ah, é? Isso, exatamente. Eu achei que era quando você colocava aquela coisa Não. maravilhosa, vinha aquela descarga de Não, aí dopamina. são outras coisas, são endorfinas, ocitocina, Ah. serotonina, um pouco de dopamina. Mas a dopamina é você pegar o telefone e pedir a pizza. Pro cara que tá solteiro, é quando a mina do Tinder topa o encontro Isso. mais do que a transa em si. Exatamente, exatamente. Caramba. Inclusive, essa dopamina, esse funcionamento da dopamina explica porque muitos casais dão errado quando mudam morar junto. É. Porque aquela perspectiva de novidade, de coisas novas, etc., acaba muitas vezes se o casal não conseguir manejar isso. E começa a criar um desinteresse, uma desmotivação para com o relacionamento. Então imagina o seguinte, um experimento bem interessante que a galera fez com ratos para descobrir isso da dopamina. Se você pega um rato e você coloca ele perto de uma comida, eles adoram comidinha diferente e tal, chocolate, Nutella, Ah, é? eles amam Nutella. Chocolate ao leite não, mas Nutella eles gostam. É sério isso? Aham, sério. Uma vez eu fui fazer um experimento no laboratório, eles não curtem muito chocolate ao leite. Que eles Eu falei, fazem pô, não assim? tá comendo? Ele levanta a mãozinha dele. Dá um chocolate amargo e ele faz assim, ó. E se você bota o animalzinho perto legal, cara. do negócio, ele come. Se você depleta, isto é, se você destrói os neurônios dopaminérgicos dele, você vai lá, dá uma toxina que Sei. vai só nos neurônios de dopamina e destrói os neurônios de dopamina. Se você bota o animalzinho perto, tipo eu tô aqui perto disso daqui, ó. Ah. E eu não tenho dopamina no meu cérebro. Prestem atenção a galera que me pergunta no Instagram. A galera me pergunta no Instagram onde que o que é de fato a dopamina. É isso, ó. Se eu não tenho agora, se eu tomo um negócio aqui e destrói meus neurônios de dopamina, eu ainda sinto prazer comendo isso. Ok. Sem dopamina, o prazer existe. Agora, se você pega isso daqui e coloca lá em cima, se eu não tenho dopamina, eu não levanto e buscar. Entendi. Mesmo eu sabendo que Fica isso me dá bem claro prazer. esse exemplo, é. Então, Entendi. a dopamina ela não permite que você busque o prazer. Mas você sente prazer. É aquela pessoa que fica em casa e quando os amigos... tomar uma cerveja, comer uma pizza, alguma coisa assim. Não. Cara, se os amigos virem até aqui, eu faço. Mas eu não vou lá. Tá? Então a pessoa ela sente prazer desde que ela não precisa fazer esforço para obter o prazer. Eu não tenho dopamina então, velho. Porque eu tô numa dessas. Assim.